Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe a todos, nos inspire a cada um e que todos nós sejamos guardados junto dele, em paz. Eu agradeço mais uma vez o convite para estar aqui nessa casa. Acho que é a terceira vez que eu venho, né, nessa casa Eurípides Barçanufo. E é uma alegria participar da Semana Espírita. O Borginho perguntou ali, 35ª, se eu estou desde a primeira. Eu falei, não tenho idade para isso. Mas há algumas que eu tenho vindo aqui em Monte Carmelo e é com alegria que eu venho. É uma cidade que a gente tem muitos amigos. Então, muito bom estar aqui com vocês. E vamos conversar um pouco sobre a lei de adoração, que está no livro 3º do Livro dos Espíritos, das leis morais. Então vamos conversar um pouco sobre a prece, sobre a oração, sobre aquilo que Kardec propôs chamar de lei de adoração, que faz parte dessas leis morais que nós chamamos então de leis naturais. É da natureza a oração. E é preciso que nós, ao falarmos das leis morais, quaisquer que sejam elas, das 10 leis, nós pensemos primeiro na questão que abre o livro 3º do Livro dos Espíritos, que é a questão 614. Nessa questão 614, Kardec pergunta aos espíritos o que se entende por lei natural. Essa pergunta ela é muito válida, ela é cabível, porque aquele período, século XIX, ainda muito carregado do pensamento característico das ciências, havia uma forma de se entender as leis da natureza que se chamava fisiocracia, ou seja, o governo pelas leis da natureza. Quando se falava leis da natureza, se referia às leis físicas, lei da gravidade, ação e reação, as leis da natureza. Então entendia-se que a vida era regulada por essas leis físicas. E está correto, as leis biológicas. Então, esse pensamento chamado de fisiocracia, ele marcava o pensamento digamos assim, sociológico também. E por isso, então, essa pergunta que Kardec faz, ela se faz no bojo desse pensamento das chamadas leis naturais, daquelas leis que regem a natureza. E ao colocar essa pergunta como sendo a primeira pergunta das leis morais, ou seja, desse livro 3º do Livro dos Espíritos, leis morais, ele já deixa entender que ele está perguntando se também as leis morais fariam parte da lei natural, se as leis morais também seriam do rol dessas leis da natureza. Então ele pergunta, o que se entende por lei natural? E os espíritos responderam a ele, é a lei de Deus. Veja, a lei natural é a lei de Deus, única e verdadeira. Veja, única e verdadeira, criada por Deus para a felicidade do homem, entendendo o homem, a linguagem da época, ser humano, né? Então veja, para a felicidade do ser humano, veja, única e verdadeira, criada por Deus para a felicidade do homem. Então essas leis naturais têm uma só finalidade, a felicidade. Todas as leis, sejam elas físicas, sejam elas morais, advêm de Deus e tem um só objetivo, a felicidade. E eles continuam a resposta, aí sim, encaixando as leis morais. Eles dizem, essas, ou seja, a lei natural, as leis naturais, ela, diz eles, lhe indica o que deve ou não deve fazer. Vejam, a resposta segue. É a lei de Deus, única e verdadeira, criada por Deus, para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve ou não deve fazer. E o ser humano só é infeliz quando dessa lei se afasta. Vejam que resposta perfeita. Trazem as leis naturais físicas, morais, como leis de Deus,
A natureza é um conjunto de leis de Deus, verdadeira, única, com a finalidade da felicidade nossa, indica-nos o que nós devemos ou não devemos fazer, e depois eles arrematam. E a pessoa, o ser humano, o homem, só é infeliz quando dessa lei se afasta. Então, quando ele abre o livro terceiro com essa pergunta, e depois nos apresenta didaticamente 10 leis, que ele chamou então de leis morais, didaticamente, porque são N outras, mas ele aglutina para um pensamento, digamos, momentâneo, 10 leis. Leis de adoração, lei do trabalho, lei de sociedade, lei de igualdade, lei da liberdade, lei da destruição, lei de criação, conservação, justiça, amor, caridade. Todas essas são leis que ele colocou no rol das leis naturais. E elas todas são para nossa felicidade. E nós nos colocamos infelizes quando nos afastamos dessas leis, que estão escritas, conforme a questão 621, na nossa consciência. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então, o conjunto dessas leis morais é um conjunto inscrito ou escrito, por assim dizer, na nossa consciência. É algo que está no nosso íntimo. E ele, então, elenca como primeira, na estrutura didática do Livro dos Espíritos, como primeira lei, a lei de adoração. Mostrando-nos, então, que se a lei natural é para a felicidade do homem, as leis morais são leis naturais e a lei de adoração é uma lei moral, a lei de adoração é para a nossa felicidade. Se nos afastamos dessas leis e assim nos tornamos infelizes, afastarmos-nos, abdicarmos-nos da adoração, da lei de adoração, seria um estado também de infelicidade. Mostrando-nos que o orar não é um ato puro e simples contemplativo, formalista ou fruto de uma convenção social. O ato de orar é da lei natural. O ato de orar é algo que em nós é natural e é a forma que nós temos de nos comunicar com o Criador. E é justamente nesse conceito que os espíritos vão desdobrar o ensinamento do que é, de fato, a lei de adoração, do que é a oração ou a prece, que Jesus também, lá atrás, trabalhou. Quando nós olhamos a estrutura do Sermão do Monte, nós vemos lá no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, no rol daqueles ensinamentos do Sermão do Monte, que começa lá com as bem-aventuranças, no capítulo 5, e depois Jesus vem trazendo vários outros ensinamentos, porque o Sermão do Monte não se limita às bem-aventuranças, elas são parte do Sermão do Monte. Ali ele fala aos discípulos, fala dos juízos temerários, fala da solicitude pela vida, fala da oração, do jejum, da esmola. E nesse capítulo 6, justamente nele, é que se fala da esmola, do jejum e da oração. E quando se fala da oração, depois que Jesus vem falando do jejum, ele vem falar da oração. Ele vai chamar a atenção das pessoas para esse ato da oração. E lá ele vai dizer: tu, quando orares, não faças como fazem os fariseus, que oram em pé nas sinagogas ou nas esquinas para serem vistos pelos homens, pelas pessoas. Tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a porta, em silêncio, ora a teu Pai, que está nos céus. E o teu Pai, que tudo vê em secreto, te recompensará. Vejam como Jesus trabalha a estrutura da prece. Ele parte do conhecido para o desconhecido. Ele diz: não faças como fazem os fariseus, que oram em pé, nas praças, em algumas traduções, nas esquinas, em outras traduções, e nas sinagogas, para serem vistos pelos homens.
Ou seja, ele parte da ideia da exterioridade para serem vistos e vai para a ideia da interioridade, justamente no conceito de que a adoração, a prece, é algo de interior. Ele diz: tu, porém, quando orares, entra no teu aposento. Em outras traduções, entra no teu quarto. Não é nem entra na tua casa, é entra no teu aposento. Como que uma parte mais íntima da casa. Qual é a nossa parte mais íntima que nós temos? A consciência. A estrutura mais íntima onde nós ali estamos conosco é a consciência. Em outras palavras, quando tu orares, entra na tua consciência. Entra no teu aposento, no teu quarto íntimo. E veja, fechando a porta. Quando se fecha a porta, é porque nós deixamos dois segmentos bem separados, o de fora e o de dentro. Porque se a porta está aberta, os dois ambientes se comunicam, não é assim? Se fecha a porta, você separa claramente o que é interno do que é externo. Então diz ele, fechando a porta, entrando na consciência e nos olhando para dentro, não mais para fora. Não interessa mais nesse momento o exterior. Não interessa mais nesse momento nada que não seja interno, sentido, íntimo. Veja, fechando a porta, estabelecendo um limite. Não é mais aparência que se olha, não é mais exterioridade que se olha a interioridade, se olha o estado íntimo, se olha o estado de consciência. Então diz ele, entra no teu aposento, fechando a porta, ora em silêncio. Ora em silêncio. A relação com o Criador não necessita de articulação de palavras. Necessita de sentimento e pensamento. Não demanda articulação. E em silêncio, ora a teu Pai. Vejamos os pronomes possessivos que são estabelecidos nessa frase do Cristo. Primeiro, o verbo está sempre na forma imperativa. Entra no teu quarto. O que é o imperativo, afirmativo? Uma ordem? Tu, quando orares, entra no teu quarto. É impositivo isso. É um pedido veemente. Não é entre, caso de, entra no teu quarto. O fechando a porta, o verbo no gerúndio, estrutura de constante presente, é um ato que você sempre precisa fazer. Ele está sempre se construindo, sempre sendo feito, fechando a porta. Ora, veja, em silêncio ora a teu Pai. Ora, imperativo afirmativo. Então ele está dizendo, não é uma sugestão. Ele está dizendo que é a única forma que se tem. É a forma, por assim dizer, não de forma constrangedora da palavra, mas obrigatória. É uma ordem. É um pedido para dizer, olha, a prece só se faz de dentro para fora. Ela não tem fórmula. Em outras palavras, ele está dizendo isso. Ela não tem uma fórmula, senão a conversa do interior com o Criador. A nossa conversa com o Criador, que não necessita de palavras, e em silêncio. Ora a teu Pai que está nos céus. E o pronome possessivo ajustado na frase, os pronomes, vejam, teu quarto. Entra no teu quarto, não é no quarto dos outros.
Veja, entra no teu quarto. Não é perquirindo as consciências alheias, é perquirindo a própria consciência. Entra no teu quarto. Ora a teu Pai que está nos céus. Lógico, Deus é para todos, mas ali naquele momento é uma relação de pessoalidade minha com Deus. Ora a teu Pai que está nos céus. E Ele que vê em secreto, veja, em secreto, te recompensará. O que é o ver em secreto? Sonda a consciência. Conhece a estrutura íntima. Antes mesmo de nós pedirmos, como diz o próprio Cristo na sequência. E ele então continua dizendo, não faças como os fariseus, com repetições de palavras, com vãs repetições de palavras, porque entendem que por muito falarem é que serão ouvidos. Veja, Jesus está dizendo, a prece não precisa ser com muitas palavras. Veja, não uses de repetições com vãs palavras, como os fariseus, que acham que pelo muito orarem é que serão atendidos. A questão não é quantitativa, a questão é qualitativa. É a qualidade da prece, não a quantidade da prece. Não é um rol, não é uma grande extensão de falas, mas a precisão do sentimento, a precisão, algo preciso. É isso que Jesus chama a atenção. Essa precisão. Como certa vez em São Roque de Minas, um senhor, numa das falas sobre a prece, ele disse assim, eu até gostei, ele me chamou por moço, mas na época até era, fazia muito tempo. Ele disse assim, moço, deixa eu contar para você como que eu rezo. E aí ele disse, quando eu vou deitar, toda noite quando eu vou deitar, eu sento na cama e digo assim, vou me deitar, eu sento na cama e digo assim, ô Deus, nego velho está aqui, viu? E durmo. Veja que interessante essa expressão dele. Ô Deus, nego velho está aqui, viu? E durmo. Em outras palavras, Deus, eu vou dormir. Se o senhor precisar de mim, só me chama. Olha o que ele está dizendo. Ô Deus, nego velho está aqui, viu? Ou seja, não se preocupe, fica tranquilo se precisar de mim. Né? Hashtag tamo junto. Né? Ou seja, pode me chamar que eu estou aqui. Olha que singeleza, profundidade e precisão. Em outras palavras, ele está dizendo, eu sei que se eu precisar do senhor, o senhor está cuidando de mim. Então deixa eu avisar para o senhor que se o senhor precisar de mim, é só me chamar. Ô Deus, o nego velho está aqui, viu? E eu percebi que, de certa forma, eu posso até falar a mesma frase, eu talvez fale do mesmo jeito dele, com a mesma frase dele, só que eu não uso o mesmo tom. Eu digo assim, ô Deus, eu estou aqui, viu? Ou seja, não se esqueça de mim. E ele diz o contrário, não me esqueço do Senhor. É essa a ideia que o Cristo diz sobre as vãs repetições de palavras. A questão não é a articulação, não é o tamanho, é a concisão do sentimento. Que muitas vezes nós nada diremos, é só aquele ato de pensar. É isso que Jesus está dizendo. Por isso ele reserva no Sermão do Monte uma parte só para falar da prece. Porque ela é importante. É o mecanismo, é o meio pelo qual, é o veículo pelo qual nós chegamos ao Criador. É a criatura no contato com o Criador. Isso é uma estrutura da prece. Por isso ela é simples. E Jesus chamava a ideia para essa simplicidade em outros casos, quando ele diz, ou disse, graças te dou, ó Pai, que escondeste esses ensinos dos doutos e revelaste-os aos simples e humildes. Porque isso é simples, não há complexidade, não exige de nós nenhum curso
para entendermos a prece. Ninguém vai fazer uma faculdade, um curso superior, um doutorado, um pós-doutorado em prece. Não precisa disso. O que precisa é apenas sentir, envolver-se com o Criador. E é nesse contexto que Kardec, então, desenvolve uma série de perguntas, que nós não vamos lê-las todas, justamente sobre o caráter da prece, sobre as características, sobre o ato, e calçado nesse contexto, ou nesse conjunto de ensinos que Jesus foi nos trazer, ou veio nos trazer, que Jesus nos apresentou, e Mateus muito bem grafou no seu Evangelho. E é nessa estrutura que nós vemos Kardec perguntando aos espíritos, começa na questão 649, em que consiste a adoração? Simples a pergunta. Eu tiro o óculos, não enxergo vocês. Eu ponho o óculos, não enxergo a letra. Então fica assim, difícil. Mas, vejam, ele quer saber, para seguir o raciocínio, em que consiste a adoração. E eles respondem, é uma elevação do pensamento a Deus. Uma elevação do pensamento a Deus. Eu vou colocar o óculos mais em cima, que eu consigo ver vocês e leio por baixo. Tá certo? Vai doer o olho, mas a gente lê. Veja, consiste na elevação do pensamento a Deus. Elevação do pensamento. Aqui não diz, consiste numa articulação de palavras. Aqui diz, consiste na elevação do pensamento a Deus. Pela oração, a alma se aproxima dele. É interessante observar isso. A alma se aproxima dele. O que é a alma? No contexto do Livro dos Espíritos. Questão 134 do Livro dos Espíritos. Um espírito encarnado. Ou seja, nós nos aproximamos dele, mas quando ele usa a expressão, os espíritos usam a expressão alma, está dizendo de um íntimo muito íntimo, ou seja, fora da transcendência, dessa intranscendência corporal, fora dessa limitação corporal. É essa alma, ou seja, é a forma que o ser encarnado tem de conversar, de se aproximar de Deus. O ser encarnado, porque a alma não é o espírito encarnado. Eles não disseram, é a maneira pela qual o espírito se aproxima de Deus. Eles usam o termo a alma, mantendo a didática que Kardec colocou, que ele explica na introdução número 2 do Livro dos Espíritos. Ele vai explicar na introdução número 2 do Livro dos Espíritos qual o sentido que ele vai dar à palavra alma que ele utilizará ao longo do livro. São 17 introduções. Na introdução número 2 ele vai dizer, olha, alma nós vamos usar no sentido de um espírito encarnado. A alma nós vamos usar no sentido do elemento espiritual. Ele não aplicou nenhum outro sentido à palavra. Ele explica que ela tem vários sentidos, mas o sentido que ele utilizará para o livro, utilizaria para o livro, era esse. E os espíritos, nesse contexto, responderam, pela oração, a alma se aproxima dele. Dizendo que então é a forma que nós, os encarnados, temos de nos aproximar de Deus. Os desencarnados não oram? Oram, mas é outra estrutura. Veja que a relação deles, dos que estão desencarnados, é bem diferente, porque a gente ainda tem aquela ideia de materialidade, porque estamos na matéria, densa no corpo. Então os espíritos colocam isso, dizendo, olha, nós estamos aqui na Terra encarnados, a relação direta com Deus é a prece, é a oração, é essa adoração. Eu vou salpicando questões aqui. Depois eles perguntam, na 653, a adoração tem necessidade de manifestações exteriores? E os espíritos respondem, a verdadeira adoração está no coração. Em todas as vossas ações, imaginai sempre que um Senhor vos observa. Ou seja, estamos sempre na relação com Deus.
Porque ele em secreto, diz Jesus, e Deus, e o que em secreto tudo vê, veja, em secreto tudo vê, te recompensará. Eles usam a mesma ideia, olha, imagina que você está sempre sendo observado. Não é o ato exterior, diz eles. O que nos leva a pensar sobre aquela estrutura que está no capítulo 18 do Evangelho de Lucas, lá no versículo 9, que fala da prece do fariseu e do publicano. O que diz aquela passagem? O fariseu está à frente, o publicano lá no fundo. E o fariseu dizendo a prece, graças te dou, ó Deus, que não sou como as outras pessoas, e nem como esse publicano. Jejuo constantemente, dou o dízimo, veja ele dizendo. E diz Jesus, e o publicano lá no fundo, em silêncio, dizia, quer dizer, em silêncio dizia, significa, pensava. Não sou digno, veja, tende piedade de mim, que não sou digno de sequer me dirigir a ti. E Jesus responde, o publicano, voltou justificado para casa. Porque aquele primeiro fazia uso de uma vanglória, fazia uso de uma articulação, projeção, não sou como os outros homens, nem como esse publicano, ou seja, eu sou melhor. E o publicano lá, dizia Jesus, contrito, com a mão no peito, dizia, não sou digno. E ele diz, esse voltou justificado para casa. Não é a questão do ato exterior. Mas nós até podemos pensar, mas então o visual, o exterior, nada importa? Não, importa sim. Kardec perguntou isso também. Considerando que chamaram a atenção para o ato interior, Kardec pergunta, Deus dá preferência a adoração exterior, então, não é útil? Eles respondem, sim, é útil, se não é uma vã simulação. Aquele caso do publicano era uma simulação. Sim, se não for uma vã simulação. Ela é sempre útil, a adoração exterior, para dar um bom exemplo. Mas aqueles que a fazem apenas por afetação e amor próprio, e nos quais a conduta desmente sua piedade aparente, dão exemplo antes mal do que bom, e fazem mais mal do que pensam. Vejam, quando há aquele orgulho, quando a exterioridade é para mostrar aos demais como eu estou contrito, como que eu me coloco em relação a Deus, olha como que eu sou muito cuidadoso, ou seja, isso é simulacro, isso é vão, isso é o que chama Jesus aqui, afetação e amor próprio, egoísmo. É aquela fala do publicano, não sou como os outros, não sou como o publicano. Então ele chama atenção para isso, os Espíritos chamam atenção para isso. E aí pergunta, na questão 654, Deus dá preferência àqueles que oram de tal ou tal maneira? Tem prece de que, se recitada de um jeito, fica melhor? Existem palavras montadas numa sequência que torna a prece melhor? Existe um jeito de orar sentado, em pé, deitado, ajoelhado? É isso que ele está perguntando aqui. Ele está perguntando se Deus dá preferência àqueles que oram de tal ou qual maneira. E eles respondem, Deus prefere aqueles que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal. Aqueles que creem honrá-lo por meio de cerimônias que não os tornam melhores para seus semelhantes, não interessa. Veja, quantas vezes nós temos esse aspecto? Estamos sentados, e aí alguém diz assim, então vamos fazer nossa prece inicial. Todo mundo se ajusta no banco. Assim, ajeita. Prece final, ajeita. Tá certo, tudo bem.
A pessoa vai fazer assim para prestar mais atenção naquilo que ela for falar? Tá, se foi isso. Aí alguém diz assim, não, mas você não pode orar com as pernas cruzadas. Por que não? É um desrespeito. Por quê? O desrespeito não está aqui, está aqui no interior. É isso que eles estão dizendo. Nós criamos fórmulas e criamos rituais. E com isso obnubilamos, pressionamos, prendemos o sentimento. O real motivo da prece. É isso que eles estão dizendo. De aparências. Não faças como fazem os fariseus, que oram em pé, nas sinagogas ou nas esquinas, para serem vistos. Olha como Jesus trabalha. Olha como ele já previu todas essas respostas. Ele já foi encaixando tudo antes de perguntar. Não faças como fazem os fariseus que oram em pé. Fórmula. Nas praças, nas esquinas, nas sinagogas, para serem vistos. Adoração exterior. Apenas simulacro, como dizem os Espíritos. E seguem, não vamos analisar todas as questões, mas percebendo como que os Espíritos vão delineando a adoração, a prece, a oração. Na questão 657, é interessante a pergunta, todas são interessantes, mas ele pergunta assim, os homens que abandonam a vida contemplativa, que se abandonam à vida contemplativa, não fazendo nenhum mal, e não pensando senão em Deus, tem um mérito aos seus olhos, aquilo que nós chamamos de vida contemplativa, sai da convivência com as pessoas para ficarem isolados num canto, só orando. Eles respondem, não. Ou seja, é agradável aos olhos de Deus? Não. Porque se eles não fazem o mal, também não fazem o bem. O fazer o bem é uma atitude. E eles acrescentam, e são inúteis. Aliás, não fazer o bem já é um mal, diz eles aqui. E aí eles acrescentam, Deus quer que se pense nele, mas não quer que se pense apenas nele, visto que deu ao homem deveres a cumprir sobre a terra. Ou seja, nós temos muita coisa a que fazer. O que nos lembra uma frase atribuída à Madre Teresa de Calcutá. Em tese, ela teria dito, mais vale as mãos que servem do que os lábios que oram. A oração na atitude ao semelhante, o fazer o bem, atribuem a ela essa frase, que tem um conteúdo forte, filosófico. Talvez nós poderíamos dizer, mais vale as mãos que servem do que os lábios que somente oram. Porque nós podemos usar a palavra para sorreguer as pessoas também, para levantá-las, para animá-las, para orientá-las. Então é isso que Kardec vem perguntar aos espíritos. Se esse abandono, esse abandonar a convivência e ficar isolado, não fazendo mal, mas não fazendo nada prático do bem, se isso era agradável a Deus, se essa vida contemplativa seria agradável a Deus. E os Espíritos respondem, Deus quer que se pense nele, mas não somente nele, pois se estás na terra é porque tendes obrigações a cumprir nela. Com a família, com a sociedade, com a comunidade. É isso que eles estão dizendo. E seguem perguntando, na 658, a prece é agradável a Deus, ou seja, orar agrada a Deus? Em outras palavras, e eles respondem, a prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para Ele, e a prece do coração é preferível à que se pode ler, por mais bela que seja, se a lês mais com os lábios que com o pensamento. A prece é agradável a Deus quando ela é dita com fé, fervor, sinceridade. Mas não creais
que Deus seja tocado pela prece do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que isso seja de sua parte um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Então vejamos o contexto dessa resposta. Ela é agradável a Deus. Preferível essa prece espontânea, natural, do que aquela lida, se a leitura foi mais com os lábios do que com o pensamento. Quantas pessoas há que pensam que ler uma prece num conjunto de papel, num fragmento, a prece, só a leitura por si só, resolveria tudo. Não. É isso que eles estão dizendo. Não é só a leitura. É quando eu ler o que está aqui, por exemplo, aproveite cada momento para refletir sobre o que é mais importante e valioso na sua vida. Veja que a leitura já está me chamando a atenção para eu refletir nas coisas. Então eles estão dizendo, se isso aqui é só lábio, não resolve, mas se eu leio com pensamento, aí sim essa prece é agradável, escrita. Agora, ler por ler, não. Como se fosse algo cabalístico. Ler por ler, não. Ler interpretando. Como o apóstolo Paulo nos fala, salvo engano, capítulo 14 da sua primeira carta aos Coríntios, quando ele fala, de nada adianta eu orar com fé se a minha mente não sabe o que eu digo. Veja, interessante, que é o que Kardec chama lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, ele chama de preces ininteligíveis, ou seja, preces que ninguém entende. E ele reporta a Paulo, exatamente, ao capítulo 14, ele diz assim, mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Pelo que o que fala língua estranha, ore para que possa interpretá-la. Porque se eu orar em língua estranha, o meu coração ora com fé, mas o meu entendimento fica sem fruto. Veja o que ele fala. Olha como os espíritos responderam em cima do pensamento paulino. Não é somente ler uma prece que vai fazer efeito, se essa leitura é labial. Mas se eu estou interpretando a leitura, se eu estou sentindo o que eu estou dizendo, e aliás é isso que Kardec explica lá no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele coloca coletânea de preces espíritas. Ele põe lá diversas sugestões, para diversas ocasiões, mas para cada sugestão ele põe um preâmbulo, explicando o que vai estar escrito naquela prece. Explicando qual é o sentimento que se tem naquela situação. Aí sim, com aquele sentimento, se a gente faz a leitura, não são só os lábios que estão falando. É o coração que está dizendo. Por isso as pessoas que distribuem as mensagens fazem um trabalho notável. Fazem um trabalho importantíssimo, que é levar-nos a pensar, a sentir. E aí sim, a orar, com base no que nós entendemos. Eu fico feliz quando recebo essas mensagens, que nos faz parar para pensar. É a hora que você diz assim, é para mim isso. Aí nós pensamos. Eu vou ler isso aqui por garantia. Não vai adiantar. Essa é a ideia que está aqui nessa questão. Essa é a ideia que o apóstolo Paulo nos traz no capítulo 14 da sua primeira carta aos Coríntios. Orar com fé, ótimo, mas também com entendimento daquilo que se está sentindo, daquilo que se está pedindo, daquilo que se está agradecendo, ou por aquilo que se está agradecendo. E seguem. Qual é o caráter geral da prece? A questão 659. Eles respondem, a prece é um ato de adoração,
Orar, dizem eles, é pensar em Deus, é aproximar-se de Deus, é pôr-se em contato com Deus. 3 estruturas: pensar em Deus, aproximar-se de Deus, pôr-se em contato com Deus. Quantas estruturas Jesus nos trouxe lá no Sermão do Monte? Entrar no quarto, fechar a porta e orar em silêncio. 3 estruturas. São as 3 estruturas que os Espíritos trazem nessa questão 659. Pensar em Deus, aproximar-se de Deus, pôr-se em contato com Deus, nessa ordem. Pôr-se em contato sem pensar, como? Aproximar sem pensar, como? Então veja a estrutura: pensar em Deus, primeiro degrau; aproximar-se de Deus, segundo degrau; pôr-se em contato com Deus, terceiro degrau; entrar no quarto, estado íntimo; estabelecer os limites internos, fechar a porta e em silêncio orar ao Pai. As 3 estruturas. E eles dizem aqui: pela prece pode-se pedir, agradecer ou louvar. 3 estruturas. Acrescentam aqui. 3 estruturas. Depois Kardec vai propor: a prece torna o homem melhor? Uma pergunta legal essa. A prece torna o homem melhor? E eles respondem: sim, porque aquele que ora com fervor e confiança é mais forte contra as tentações do mal. E Deus lhe envia os bons espíritos para o assistir. É um socorro que não é jamais recusado quando pedido com sinceridade. O Kardec, bem kardeciano, né? Ele diz assim, considerando que a prece torna o homem melhor, ele pergunta assim: como ocorre que certas pessoas que oram muito sejam malgrado isso, de um caráter muito mau, invejosas, ciumentas, coléricas, carentes de benevolente, indulgência e mesmo aí algumas vezes viciosas? Olha que ele carregou aqui nos adjetivos, né? A prece torna o homem melhor. Falei, tá bom, então como que isso ocorre que gente que ora tem essas coisas todas? Né? Mineiramente falando, estranho ruim. E aí eles respondem: o essencial não é orar muito, mas orar bem. Olha que interessante. Não é orar muito, mas orar bem, que é justamente o versículo 7 do capítulo 6 de Mateus, que vai falar das vãs repetições de palavras que Jesus havia dito. Veja, o que importa não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas creem que todo o mérito está na extensão da prece e fecham os olhos sobre os seus próprios defeitos. A prece para elas é uma ocupação, um emprego de tempo, mas não um estudo delas mesmas. Não é o remédio que é ineficaz, mas a maneira como é empregado. Ou seja, não é a prece que não funciona, é a forma que ela é feita. Porque ela é feita só da boca para fora. Ela é feita só simulacro, vão simulacro, ou vão simulacro, melhor dizendo. Então vejamos como que os espíritos trabalham e não distanciam-se uma vírgula do que Jesus falou. Isso é interessante. Tudo isso aqui Jesus foi dizendo. O que os espíritos estão fazendo? Desdobrando, indo em detalhes, como que pegando cada frase e ia explicando separadamente. Lá no capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Depois perguntam: as preces que fazemos por nós mesmos podem mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? Eles respondem: vossas provas estão entre as mãos de Deus, e há aquelas que devem ser suportadas até o final. Mas então Deus tem sempre em conta a resignação. A prece chama para vós os bons espíritos que vos dão forças para suportá-las com coragem e elas vos parecem menos duras. Ele chama a atenção para a ideia da
Resignação. Quer dizer que se eu fizer prece, eu posso afastar aquilo que estava programado por acontecer, em tese, com a resignação, que significa uma mudança de conduta, os efeitos podem ser alterados. E a prece pode auxiliar nisso. Mas há situações que não. Há um caso interessante, curioso, de uma senhora, né, chamada Amy, uma irlandesa, ela, do século XIX, final do século XIX, ela deve ter nascido por volta de 1860 e alguma coisa, 67. E quando criança, a filha mais velha de duas irmãs, a mãe, o pai e a irmã tinham olhos azuis e ela tinha olhos castanhos. E ela ficava indignada e brava porque que Deus não deu para ela olhos azuis, que ela achava muito bonito. A irmã com olhos azuis, a mãe olhos azuis, o pai olhos azuis, e o dela não, era castanho. E ela então, na escola dominical, era uma presbiteriana, na escola dominical ela estudou sobre a prece e percebeu que o que se pede com fervor a Deus, Ele dá. Então ela ali, criança, fez a sua prece com aquela fé característica de criança, ou seja, fé genuína. E ela pediu a Deus, Deus, eu quero ter olhos azuis, em nome de Jesus, eu quero ter olhos azuis, ela dizia. E dormiu, e no outro dia de manhã ela acordou e correu para o espelho. E a primeira coisa que ela viu, olhos castanhos. E ela disse, mas Deus não atendeu minha prece. E continuou pedindo, Ele não atendia. E aí ela acabou esquecendo isso, cresceu. E final do século XIX, por volta de 1880 e alguma coisa, ela foi para as missões, ela se transformou numa missionária e foi para a Índia. E nunca mais havia conversado, nunca tocou nesse assunto, era coisa dela de infância, e foi para a Índia. E na Índia, ela começou a servir como missionária, e ela então percebeu que havia, naquela época, uma exploração de crianças, que muitas vezes as famílias muito pobres vendiam as filhas e acabavam indo para o campo de prostituição, outras eram vendidas ao templo e acabavam servindo as pessoas, e ela, como uma das missionárias, ela queria resgatar, queria evitar tudo isso. E aí, então, ela se disfarçava de indiana e passava óleo na pele, porque era uma pele mais clara, e passava pó de café na pele para ficar com aquela pele assim, como a minha cor de cuia, né? Como dizemos em Minas, a pele mais marrom para o indiano. E ela, então, conseguia entrar no templo. E aí ela, aspas, comprava para Deus, vamos dizer assim. Ela então pagava aquelas famílias e levava as crianças para serem cuidadas, educadas. E um dia uma das irmãs dela, de missionário, né, de missão, uma das missionárias, disse assim para ela, Amy, eu fico pensando como que Deus faz as coisas certas. Imagina se você tivesse os olhos azuis da sua família, você nunca se passaria por indiana. Ela entendeu, falou, Deus é danado. E muito inteligente. Ele já me botou de olhos castanhos porque já sabia que eu tinha que fazer esse trabalho aqui no futuro. Então tem certas coisas que não vão ser retiradas com a prece, porque fazem parte da nossa estrutura de necessidades. Mas as preces vão nos dar resignação. Vão nos levar a entender que está tudo certo. E a resignação pode muitas vezes adequar alguns rumos da nossa existência. Então é interessante essa lógica. A história dela é bem mais detalhada do que eu estou contando aqui. Depois vale a pena. Se vocês entrarem na internet, no Google, lá vocês vão achar a história de Amy. Deu o quê? Sim, resignação. A resignação é uma ideia de paciência, né? A paciência no sentido de saber aguardar, saber conviver, apesar de momentaneamente não entender, porque a resignação é diferente de acomodação. Isso. Só no outra encarnação, talvez ela poderia ter os olhos azuis, mas eram necessários aqueles olhos castanhos, e ela tinha aquilo que precisava. Vale a pena conhecer a história. É uma história muito interessante dessa missionária. Vale a pena conhecer os detalhes, porque há várias outras coisas que ela foi desenvolvendo no trabalho dela. Então, vejam,
Há situações que a gente quer que resolva do jeito da gente, mas tem a forma, digamos que, adequada naturalmente. E a prece nos fortalece e nos inspira para lidar com as situações. Muitas vezes não mudando as situações externas, mas mudando a situação interna. E a resignação desenvolvida pode até mudar as situações externas. Depois eles seguem perguntando se pode se rogar aos espíritos, e a resposta é ampla, mas sim, podem. Se é útil uma prece feita para as outras pessoas, pensando nas outras pessoas, sim, também dizem eles, muito útil essas preces, quando se ora por outro. Se pode se orar pelos mortos, sim, dizem eles. Vejam que nessa parte pergunta, é útil orar pelos mortos e pelos espíritos sofredores? E nesse caso, como nossas preces podem proporcionar-lhes alívio e abreviar seus sofrimentos? Elas têm o poder de dobrar a justiça de Deus? Eles respondem, a prece não pode, por efeito, mudar os desígnios de Deus, mas a alma pela qual se ora experimenta alívio, porque é um testemunho de interesse que se lhe dá, e o infeliz é sempre aliviado quando encontra almas caridosas que se compadecem das suas dores. Vejam, e segue a resposta. Então vejamos que nós temos nesse capítulo, nesse livro 3º, na lei de adoração, todo um desdobramento daquilo que Jesus nos ensinou quando ele falou da prece, quando ele falou da oração. Num conjunto interessante, porque nesse seu momento, nesse seu discurso, ele fala do jejum, daquela questão do rito do jejum, que é um desprendimento. Ele fala da oração e fala da esmola, tudo no mesmo contexto, mostrando-nos que o agir está ligado ao orar, o sacrificar-se no bom sentido da palavra, sacrum facere, a palavra sacrifício vem de duas palavras latinas, sacrum mais facere, quer dizer, tornar sagrado. Sacrifício nunca é algo pesado, sacrifício nunca é algo doloroso. Eu me sacrifiquei por você. Não, estou usando a palavra num sentido etimológico totalmente diferente. Estou dando a ela uma semântica que não guarda relação com seu sentido etimológico. Porque sacrifício, sacrum facere, quer dizer tornar sagrado aquilo que se faz, tornar sagrado aquilo no qual se pensa. Então, nesse sentido, ali Jesus mostra o jejum como esse sacrifício, tornar sagrado, esse exigir de si mesmo. Então, ele junta os 3 elementos, jejum, oração e esmola, a caridade, explicando o que é esmola, explicando o que é caridade, e mostrando que um não significa necessariamente o outro, mas que a esmola sem a caridade, ela perde o efeito da união entre os dois. Ali ele vai explicar isso. Então ele vem colocar que esses 3 elementos quase que são únicos. Não adianta orar se nada faço. Não adianta o sacrifício se ele é egoísta, se ele é só por si. Porque quando fala do jejum, ele diz, não faças como fazem os fariseus, que se mostram contritos para o povo. Quer dizer, faz questão de mostrar que está jejuando, para dizer, olha como que eu faço sacrifício. E ele diz, não, tu quando jejuares, cinge o rosto e mostre-te bem. Ou seja, que ninguém vai nem imaginar que você está fazendo isso, porque é uma questão pessoal. Depois da esmola, ele vai falar o mesmo aspecto da publicidade e da interioridade, e a prece da mesma forma, a publicidade e a interioridade. Então, vejam que essa lei, por isso, Kardec coloca a adoração como um dos elementos, ou como uma das leis morais, como uma das leis naturais, como um dos elementos para a nossa felicidade. Não é assim que é o objetivo? Não é esse o objetivo da lei moral? Ou da lei natural, melhor dizendo? Única e verdadeira, criada por Deus para a felicidade do homem. Então essa é a ideia da adoração. O orar nessa forma natural, nessa relação da criatura com o Criador, é o exercício de uma lei natural que nos faz felizes, que nos permite exercitar a felicidade da criatura conversando com o seu Criador.
E nesse contexto, então, Jesus vem e diz: tu, quando orares, ora assim: Pai nosso que estais nos céus. Vejam, santificado seja o vosso nome, seja feita a vossa vontade na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, livrai-nos do mal. Vejam que a estrutura, não vamos analisar o Pai Nosso, mas é uma estrutura muito profunda de análise. Basta observar o início da oração, que já nos leva a pensar muito sobre ela. E vamos parar só no início da oração, não é objeto nosso analisar o Pai Nosso. Podemos fazer isso numa outra oportunidade. Mas ele começa dizendo Pai Nosso. Olha o pronome possessivo colocado. O Pai é nosso. Nosso significa que o Pai é de quem? De todos. Porque é nosso, eu não digo, não é lá meu pai, é Pai nosso. Ele é Pai de todos. Se ele é Pai de todos, todos são o quê uns dos outros? Irmãos. Nós nos tratamos todos como irmãos? Não. Então como que nós vamos poder dizer Pai nosso? Eu vou ter que dizer Pai meu, porque eu acho que eu sou filho único, então. Então veja que a própria oração está chamando a atenção para dizer, olha, se você não se sente irmãos dos outros, pode parar por aqui e resolva isso primeiro, depois você continua a oração. Porque ele foi dizer, Pai nosso, como introito, que estás nos céus, plural. Não disse no céu, não é singular. Se observarmos o Evangelho, não está no singular, está no plural, porque Deus não tem lugar. Deus é onipresente. O que explica aquela situação de Jesus conversando com a samaritana, que os samaritanos entendiam que para adorar a Deus era no Monte Gerizim, e os judeus entendiam que para orar a Deus era no templo. E Jesus foi dizer para a mulher samaritana, chegará o dia em que não mais adorareis ao meu Pai, nem no Monte Gerizim, nem no templo. Porque Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e verdade. Por isso aqui é céus, plural. Não tem dono, não é singular. Mas não é objeto da análise a oração do Pai Nosso. Mas ela é profunda em cada estrutura, em cada versículo. Ali nós temos o adorar, nós temos o agradecer, nós temos o pedir, que está na questão 659, que nós lemos há pouco. Então pensemos bem nessa questão da prece, e que, para a felicidade nossa, ela é a lei natural, é da lei natural. E a lei natural nos permite, então, ao cumpri-la, exercer essa felicidade, sentir essa felicidade. Então que façamos o uso da prece, não como obrigação, mas como o único elemento da alma contactar com o seu Criador. E pela prece de vocês, dizendo assim, já está bom, já falou muito, nós então atendemos, né, e vamos encerrando a nossa conversa. Mas com esse pensamento, que a oração nunca será uma obrigatoriedade, será sempre uma necessidade natural do filho com o Criador, da filha com o Criador, da criatura com o Criador. E pela prece, nós falamos e ouvimos Deus. Assim sendo, na nossa maneira bem mineira, que nós somos aqui de agradecer, Deus lhes pague